tão importante quanto preparar um bom currículo, uma boa cover letter, todo o material, é também importante você saber o quanto você vai ganhar, não é verdade? Então, nessa aula, nós vamos compreender como que é composto o salário no exterior e onde encontrar dados para saber sobre esses valores. Nós vamos ainda ver como é composto o salário no exterior, onde encontrar a média salarial, os dados e fatos, baseados também na minha experiência como mentora de carreiras internacionais. Vamos lá. A média salarial no Brasil, ela é mensal. Então, essa é a primeira diferença. A média é mensal e sem benefícios. No exterior, a média é anual, contando os benefícios. É interessante que você também preste atenção nas questões das conversões de moeda, porque algumas são mais ou menos próximas, como o dólar, como o euro. Se você for trabalhar em Dubai, espero que você vá para Dubai, que tem muitas oportunidades de trabalho, e também essas questões do visto é mais fácil, lá o dinheiro é um pouco diferente. Então, é interessante que você faça essas conversões também na hora das suas buscas. Para você encontrar a média salarial, é importante que você busque em lugares tais como o Glassdoor, que é uma referência, o Indeed, que é um site também internacional bem conhecido, e no próprio Google. E também você vai levar algumas outras coisas em considerações que eu vou mostrar numa busca aqui que eu vou fazer com vocês. Agora, da minha experiência como mentora de carreiras internacionais, o que eu tenho visto? As vagas no exterior, como por exemplo nos Estados Unidos, elas oferecem em média 70 mil dólares ano no presencial. Isso dá cerca de 30 mil reais por mês. Então, eu já fiz a conta por mês para você ter uma ideia. Se nós pensarmos no valor de 70 mil dólares, né, nos Estados Unidos por ano, ele é exatamente o que um americano precisa para viver de forma confortável. Né? Ele precisa ganhar pelo menos aí 30 mil reais, né, vamos falar na nossa moeda, por mês. Então, nós estamos falando aqui de um profissional qualquer, tá? E não necessariamente um profissional qualificado com estudos. Veja que daqui a gente já pode concluir algumas coisas, né? Como, por exemplo, a busca por profissionais em outros países, como no Brasil, para trabalhar remotamente. Então, isso explica, né, essa questão. Vamos pensar um pouquinho a respeito do salário médio de um expert de TI no Brasil, para você ter mais ideia. Em média, um expert em TI, ele ganha 20 mil mês, que seria, sim, uma pessoa que já atingiu, ele já é um líder, né? Já é um team leader, ele é um manager. Então, por volta de 20 mil, ele já tem uma carreira aí, segundo os dados do Glassdoor. Enquanto que o mesmo profissional nos Estados Unidos, ele pode ganhar até 5 vezes mais. É o que eu tenho visto por aí. E aí eles buscam a mão de obra no Brasil, por quê? Porque aí no Brasil, eles podem oferecer em torno de 30 mil para uma pessoa que é um team leader, um manager, ele vai ter equipes, né? Vai ter as squads, oferece 30, o cara tá feliz da vida. 30 lá nos Estados Unidos é pouco, porque a pessoa que é um expert lá fora, ela pode ganhar muito mais. Então, aqui está explicado a questão também do remoto. Nós vamos fazer uma busca agora no Google. Ok? Então, como que eu vou colocar lá no Google? Eu vou colocar Product Manager. A busca fica melhor se você colocar em inglês. Então, vamos lá. Product Manager, Salary in... E aí você já pode até colocar o país-alvo. Vou colocar USA, estou falando bastante de USA, que tem bastante oportunidades remotas lá. Então, aqui aparece outros sites, aparece o Salary, por exemplo, também eu posso olhar depois, mas vamos nos concentrar no Glassdoor. Olha só, ele está direcionando aqui para o Brasil. Aí você vai pensar assim, como que eu vou saber esse salário, né, se está adequado, né? Aqui ele está falando que um Product Manager, ele ganha de 8 a 15 mil. O que eu penso como recrutadora? Eu penso nos níveis. Uma pessoa que ganha 15 mil, ela tem um nível gerencial de 10 a 15, ela tem já um nível
de senioridade maior. Então, isso também me ajuda a ter um parâmetro. Porque, às vezes, no Glassdoor, você vai ter discrepâncias. No Brasil, as discussões são grandes com relação a salário. Então, para você ter uma ideia, um salário aí de um team leader, ele vai de 10 em diante, 15 mil um manager, talvez você encontre alguém com 20, 25 você vai encontrar um diretor, né, nível de diretoria. Abaixo de um team leader você vai encontrar de 10 para baixo. Então essa seria assim mais ou menos a média e o parâmetro para você saber se o Glassdoor tá ok. Agora, eu vou voltar na busca no Google e vou mostrar para você uma outra forma. Product Managed Seller in the US Annually, porque eles trabalham muito com o anual. Ficou melhor. Olha só aqui, ó. Vamos ver se ele direciona só para o em inglês. Quando ele não direcionar para o inglês, você pode ficar na página inicial que já traz a informação que você precisa. Olha lá. The average salary for a product manager is 155 mil. Então, aqui você já tem uma ideia de quanto que é o anual. Como eu te falei, ele já inclui os benefícios. Aqui você já pega esse valor e você faz uma conta, mas com o pensamento para os Estados Unidos, para o exterior, ok? Porque no Brasil a gente não chega, talvez nem a metade desse valor, né? Então, você pode fazer essa busca pelo Google, né? Pelo Glassdoor e também pensar um pouco no Brasil para você sentir como é que está o mercado aí. Então, o Glassdoor ele traz, não é fixo, mas ele traz um norte para quem quer saber a questão salarial. Uma outra forma de você ver também são nas vagas internacionais, porque quando você faz uma busca, por exemplo, pelo LinkedIn, uma busca pelo Indeed, eles já mostram o salário. E eu acho isso muito interessante, porque aí você já verifica, isso também já é um fator de você escolher ou não aquela empresa. Eu acho isso bem interessante. Isso no Brasil não é muito aplicado. Entender como é composto o salário no exterior ajuda na hora de uma boa negociação de salário. Nas próximas aulas, nós ainda vamos falar sobre benefícios, sobre negociação de salário, modelos de scripts para você negociar, porque essa é uma coisa que não é muito comum para nós brasileiros. E isso é muito importante, porque isso te ajuda a escolher a melhor vaga para você. Porque se você vai trabalhar de forma remota, é uma coisa. Se você vai mudar para outro país, tem muitos outros detalhes que você precisa considerar. Então, essa questão de entender nos sites aí de média salarial quanto você vai ganhar é muito importante. Agora que você está com seus materiais iniciais em mãos, nós vamos construir uma rede de networking global para potencializar a aplicação de vagas. Isso também é essencial. Nós vamos ver como e onde fazer esse networking estratégico, como criar essa estratégia de construção de networking e também, o mais importante, o tipo de mensagem que você envia e por onde você envia lá no perfil do LinkedIn. Vamos lá? Onde e como fazer o networking estratégico? Networking estratégico nós fazemos no online, fazemos no LinkedIn, principalmente para aplicação de vagas remotas. Tenha uma rotina no LinkedIn para convidar semanalmente pessoas novas para o seu perfil. Eu vejo muitas pessoas convidando apenas conhecidos, mas você precisa sair da rede dos conhecidos e começar a estabelecer relacionamentos profissionais com pessoas que você não conhece. Vou te guiar nesse passo. Comece com 5 pessoas por dia. Porque você está trabalhando também com a inteligência artificial, com um robô no LinkedIn. Então, se você nunca fez isso, comece com 5 pessoas por dia na primeira semana e 10 na segunda semana. O ideal é que você tenha mais que 500 conexões no LinkedIn para você começar a fazer o que eu chamo um vento. Pense em pessoas estratégicas. Pense em pessoas de trabalhos anteriores, conhecidos, parentes. É hora de se movimentar. Isso é networking. O amigo do amigo. Ah, mas eu não conheço o amigo do amigo. Você vai ficar conhecendo, porque esse amigo pode ser uma referência para você chegar nessa pessoa. O que são pessoas estratégicas?
São pessoas decisores para a contratação, CEOs, diretores de RH, gerentes de RH, analista de RH, você precisa observar lá no seu LinkedIn. Depois que você fez as conexões mais próximas, que é o mais interessante a princípio, porque uma pessoa pode apresentar a outra, aí você parte para qualquer pessoa, desconhecidos na internet. Mas não é fazer isso de forma aleatória, você precisa enviar uma mensagem junto com o convite e depois desenvolver uma conversa. Não saia já enviando um currículo, deixa a conversa fluir. A taxa de aceitação de convites de conexão com mensagem é assim infinitamente maior do que quando você não envia a mensagem. Entretanto, na versão gratuita do LinkedIn, essas mensagens são limitadas. Então, depois que você otimizar o seu perfil com tudo que você está aprendendo por aqui, é interessante que você contrate uma versão paga do LinkedIn para que você tenha maiores possibilidades, tanto de ser encontrado, de mandar mensagem, como também da inteligência artificial. Lembre-se que agora tudo é IA. Agora eu vou mostrar para você o meu perfil e como que eu faço isso. Vou fazer aqui na prática para você ver. Quando você entra no seu perfil, ele já traz algumas pessoas para você se conectar. Eu vou olhar e eu vejo quem eu considero interessante para ter na minha rede. Por exemplo, se eu estou buscando uma vaga, pessoas de RH são interessantes. Como eu sou da área de RH, eu tenho muitos contatos assim. Eu posso chamar pessoas de qualquer área, né, desde que ela seja estratégica. Mas eu vou colocar aqui, vou colocar um cargo, vamos lá, gerente de compras. Porque a minha área é uma área que o gerente de compras, eu quero entrar para algum gerente de compras. Vamos lá. Então, eu pego aqui um gerente de compras. No meu caso, sempre interessa pessoas que falam inglês. Então, eu vou colocar gerente de compras em inglês. Aí vai aparecer aqui, eu não sou conexão dele, olha só. Aqui está escrito segundo, então eu não sou conexão dele. Mas na hora de conectar, olha só, adicionar nota. A nota é muito importante, porque ela aumenta a taxa de conversão. Então, como que eu vou fazer essa nota? Eu já deixo lá, você vai ter no material extra os modelos. E aí, eu vou copiar aqui. A nota é algo breve. Ela permite somente 300 caracteres. Então, olha lá. Olá, eu vou personalizar, vou pôr o nome da pessoa. Olá, Jorge. Gostaria de fazer parte da sua rede de contatos aqui no LinkedIn. Vi que... Então, olha o que você observa. Você observa algo em comum, vocês estudaram no mesmo local? Porque às vezes você também pensa, eu vou me conectar com um desconhecido, mas ele pode ser seu desconhecido, mas ele estudou no mesmo lugar. Ele pode ser do seu nicho, ele pode ter conexões em comum com você, ele pode ser da mesma cidade, enfim, N coisas. Então, você precisa observar o perfil da pessoa que você está interessado. Eu vou colocar aqui, no meu caso, eu tenho várias conexões, tenho bastante, né? Eu tenho 26 conexões. Então, vi que temos muitas conexões em comum. Abraços, Bel Freitas. Aí eu vou enviar. E aí eu vou aguardar. Quando ele responder, ele vai se conectar a mim e aí eu vou passar para um outro campo, que é o campo de mensagens. Então eu vou escrever para ele, porque até então ele é minha conexão de segundo grau. Então eu não posso mandar uma mensagem para ele, mas quando ele aceitar o pedido de conexão, daí eu vou mandar uma mensagem para ele. E aí eu vou estreitar o laço. No caso, ele não é uma pessoa de RH. Você que está fazendo de forma estratégica para vagas, aí você vai colocar uma mensagem, como por exemplo, olá, tudo bem? Obrigada pela conexão. Atualmente eu trabalho na empresa tal, na área tal. E se precisar de alguém, de alguma coisa que eu possa contribuir, estou à disposição. Uma boa semana, abraços e o seu nome. E a conversa vai fluindo, porque se a pessoa tem uma necessidade, você já está ali se apresentando.
Bel, não estou trabalhando, como que eu faço? Então, você vai falar que você é da área tal, e se a pessoa precisar de alguma coisa, então você se coloca disponível, né? Aqui é um networking interessante, você está se dispondo a oferecer algo que você tem. E aí a conversa vai fluindo, né? Esperamos que flua, porque o que acontece? Não desanime, convites no LinkedIn, eles tendem a ser recusados. Agora, com essa questão da nota inicial, você potencializa isso, mas pode acontecer ainda de você ser ignorado. Mas aí, o que você deve fazer, se você for ignorado? Vamos lá, vou mostrar para você. Minha rede. No Minha Rede, você tem gerenciar convites, convites enviados. Olha só. Eu tenho alguns convites enviados, ó, que estão há muitos dias, então eu vou retirar os convites, porque isso atrapalha o andamento aqui do seu perfil. Então a pessoa não respondeu, eu vou retirar os convites, né? Eu costumo retirar a cada 5, 6 dias eu retiro os convites, ok? Então, você vai retirando. Bel, fui ignorado, será que o meu perfil não é interessante? Não é nada disso. Você acaba sendo ignorado porque as pessoas desconhecem o poder do LinkedIn, desconhecem o poder das conexões. Claro que esse é um networking online. Que outras formas você pode usar para se conectar às pessoas? Você pode participar de bootcamps. As pessoas na tecnologia participam de bootcamps e elas vão conhecendo pessoas e ganhando habilidades, e isso pode ser incluso também no seu currículo. Participar de mentorias. Porque você participa de mentorias em grupo, você conhece outras pessoas, então é uma forma de network. Se você não é da área de tecnologia, o que você pode fazer para ganhar experiência e conhecer outras pessoas? Trabalho voluntário na área. Porque você faz o trabalho voluntário, você ganha experiência, você conhece pessoas. Então, esse contato com pessoas no presencial também é muito importante. Cursos, né? Como esse curso que você está fazendo aqui. Busque formas de se conectar com outras pessoas do seu curso. Esteja sempre disposto a contribuir. Crie experiências, principalmente se você está em transição de carreira. Talvez você está fazendo esse curso aqui porque você está indo para uma outra carreira. E as habilidades é tudo aquilo que você leva para outra carreira. Então, isso é muito importante. Outra forma de você também estimular essa questão do networking é uma forma que não é muito comum aqui no Brasil, mas que acontece bastante no exterior. Você sabia que no exterior as empresas têm programa de recomendação e os funcionários ainda ganham para recomendar? Eu já vi casos de funcionário ganhar 1.000 euros por recomendação. Não é uma boa? Existem até grupos de Employee Referral Program, que é um programa de recomendação. Um programa de indicação de funcionários, ele é organizado e estruturado para que os empregadores peçam aos funcionários pessoas que eles acreditam que pode ser uma boa escolha ali para a empresa. Por que eles fazem isso? A indicação do funcionário, ela é mais certeira do que eu pegar uma indicação do mercado que um recrutador, que um headhunter trouxe. Porque tem gente que está aí sonhando com a empresa que você trabalha. E eu trouxe até para você aqui alguns dados, como por exemplo esse gráfico aqui, que é um gráfico que mostra que quando a pessoa ela recebe uma recomendação, 45% dessas pessoas, elas, se comparado com as vagas, né, como Indeed, no Brasil, o Gap, elas ficam mais tempo na empresa, né? Olha que interessante. Então, as empresas usam isso como forma de economizar, de evitar o turnover, a rotatividade. Então, isso é muito comum. Por isso que é valioso e uma empresa paga 1.000 euros por uma indicação. Às vezes a gente não entende uma coisa dessa, né? Isso tem a ver com economia, isso tem a ver com as métricas do RH.
E essas estatísticas também mostram que os funcionários que indicaram com sucesso um candidato para uma empresa, para uma posição, eles permanecem mais tempo na empresa do que aqueles outros que não receberam uma recomendação. E é sempre bom, né, fazer uma recomendação de alguém bom, porque é o seu nome que está em jogo. Então, as pessoas também recomendam quem elas de fato sabem que vão se encaixar na cultura da empresa. Então, isso é muito legal. Então, você precisa achar esse caminho também do Referral Program, que vai ser uma outra fonte aí de networking para você. Quando falamos de networking estratégico, é importante saber que existem muitas vagas que são ocultas. Então, quando você tem contatos diferentes, você pode acessar vagas que sem esses contatos você jamais acessaria. Espero que você tenha gostado aí dessas orientações a respeito de networking e tenha entendido também como que você pode construir um networking estratégico, fazer aplicações cada vez mais eficazes. Agora, missão dada, missão cumprida. Bora aplicar? Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.